Você sabe como funciona a penhora na execução por quantia certa contra devedor solvente? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, vamos conversar sobre a penhora e como ela funciona dentro do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente. Lembrando que essa Pílula Jurídica faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. No processo de execução por quantia certa contra devedor solvente, há uma fase do processo em que o Estado começa a localizar bens do devedor suficientes para pagar a dívida. Essa fase é chamada fase de apreensão. Ela antecede a fase de expropriação. Na fase de apreensão, o Estado localiza bens do devedor e então realiza a penhora. A penhora nada mais é do que a individualização do bem, vinculando o bem como garantia de pagamento da dívida executada. Então, um bem penhorado é o bem individualizado no patrimônio do devedor e destinado a garantir o pagamento da dívida. A penhora, para que a gente possa entender bem o funcionamento dela, precisamos conhecer o Código de Processo Civil. E para iniciar a conversa sobre penhora, eu queria apresentar a vocês o artigo 831 e o artigo 832 do CPC. Vamos conhecê-los. Artigo 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Artigo 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. O credor, na petição inicial, ele já pode indicar os bens passíveis de penhora. Se ele não indicar, o oficial de justiça, o Estado, o Poder Judiciário, vai localizar bens que possam ser penhorados. Mas não são penhorados todos os bens do devedor. Existe um limite. O primeiro limite é o valor do crédito, ou seja, são penhorados bens, conforme o artigo 831, suficientes para pagar o crédito devido, acrescido de custas processuais, honorários, juros, correção monetária. Além disso, o nosso Código de Processo Civil ressalva determinados bens que não podem ser penhorados. São os chamados bens impenhoráveis, a impenhorabilidade dos bens. Isso eu já tratei em outra pílula jurídica. Eu vou colocar aqui um card que vai indicar para vocês esse vídeo onde eu discuto os bens que são impenhoráveis. Mas é preciso lembrar que a impenhorabilidade ela é exceção. Apenas aquelas situações do artigo 833 que estão sujeitas à impossibilidade de penhora. A regra é a penhora dos bens do devedor. Porém, se o credor não indicar bens na petição inicial e não forem encontrados bens do devedor, a qualquer momento, o juiz pode intimar, ou de ofício ou a pedido do exequente, intimar o devedor para que ele apresente bens passíveis de penhora. Isso é possível, sob pena, inclusive, de multa, de ato atentatório à dignidade da justiça, se o devedor ocultar bens, lógico, se o devedor não tem bens, ele não pode sofrer nenhuma sanção por não possuir bens. Mas se ele tiver bens e não indicar, conforme a determinação judicial, ele está sujeito ainda a uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Uma observação importante a respeito da penhora é a relativa ao artigo 836 do Código de Processo Civil. Vamos conhecer o caput desse dispositivo. Artigo 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
Portanto, o dispositivo ele traz uma situação em que fica afastada a penhora, quando o valor do bem ele é muito pequeno, comparado com o valor da execução, e que, ainda que esse bem seja vendido, o que vai ser revertido não paga nem as despesas do processo, nem as custas com o leiloeiro, nem as despesas com o leiloeiro, nem as despesas, as custas processuais propriamente ditas. Enfim, não vai chegar nem a pagar o principal da execução. Por isso, nesse caso, o juiz pode afastar a penhora. E o oficial de justiça, nessa situação que ele encontrar bens de pouco valor ou valor irrisório, ele vai relacionar esses bens, não vai fazer a penhora, mas ele vai relacionar e vai nomear depositário o possuidor do bem. O juiz, então, vai aferir se mantém a penhora, se efetiva a penhora, ou se não efetiva, em razão do valor ser irrisório, em razão às despesas do processo, às custas do processo. Os bens passíveis de penhora estão elencados no artigo 835 do Código de Processo Civil, que ainda traz a ordem preferencial da penhora. Vamos conhecer esse importante dispositivo para o entendimento da penhora. Artigo 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: primeiro, dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Segundo, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, com cotação em mercado. Terceiro, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Quarto, veículos de via terrestre. Quinto, bens imóveis. Sexto, bens móveis em geral. Sétimo, semoventes. Oitavo, navios e aeronaves. Nono, ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Décimo, percentual do faturamento de empresa devedora. 11º, pedras e metais preciosos. 12º, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 13, outros direitos. Parágrafo 1º, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Parágrafo 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Parágrafo 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. E se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. O primeiro aspecto que devemos observar sobre o artigo 835 é que ele traz sim a ordem preferencial da penhora, o que significa que se trata de um rol exemplificativo. Tanto que o último inciso, que é o inciso 13, ele diz que outros direitos podem ser penhorados. E que essa ordem ela não é de toda rigorosa. O único item que realmente é prioritário é a penhora em dinheiro. Essa deve ser a primeira tentada, a primeira buscada. Mas as demais, elas podem sofrer alteração conforme a peculiaridade do processo, como o próprio dispositivo relativiza. Então, não há um rigor formal de se seguir essa ordem da penhora. É preciso lembrar ainda que devemos observar o princípio da menor onerosidade da execução, ou seja, se um determinado bem ele causa menos ônus para o executado, esse bem deve ser penhorado, ainda que não esteja na ordem preferencial do dispositivo. Uma coisa é certa: a penhora em dinheiro é sempre preferencial. Por isso que nas execuções, quando vocês analisarem o processo, vocês vão verificar que sempre é realizado logo a tentativa de bloqueio de recursos financeiros através do Cisbajude, porque é o primeiro bem a ser penhorado, é o recurso financeiro. Depois se discute a impenhorabilidade ou não desse recurso, mas deve ser o primeiro movimento coercitivo de busca de bens do devedor.
Um ponto importante é que, havendo penhora em dinheiro, ela pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro calção, desde que o valor da fiança ou do seguro garantia seja o valor da execução mais 30% desse valor. Ou seja, se houver uma penhora de recursos financeiros e a parte executada quiser substituí-la por fiança, não há problema, mas ela deverá apresentar uma fiança 30% maior do que o valor da execução. Quando se fala da penhora de títulos da dívida pública ou de títulos mobiliários, que são aqueles negociados em bolsas de valores, esses títulos eles têm que ter negociação no mercado e cotação de mercado. Por exemplo, os títulos da dívida pública que não são negociados no mercado, eles não podem ser penhorados, assim como eventuais títulos que não são passíveis de negociação e de cotação no mercado. Em relação à penhora de bens móveis, a preferência é a penhora de veículos terrestres, mas não se afasta também a penhora de aeronaves e embarcações, tanto que eles também figuram, ainda que no inciso posterior, mas eles figuram no elenco do artigo 835. Uma observação importante é que cabe ao exequente fazer a averbação dessa penhora no registro do bem, para que isso tenha efeito perante terceiros. Outro bem passível de penhora são as ações ou cotas de sociedades simples ou sociedades empresárias. Por quê? Porque a parte do capital social de uma empresa tem um valor econômico e, portanto, pode ser penhorado, inclusive, pode ser ainda alienado, pode ser passível de leilão, de venda a terceiros. Outro bem passível de penhora é o percentual de faturamento da empresa devedora. Esse percentual de faturamento ele vai ser fixado pelo juiz a pedido do exequente. Mas um ponto importante é que o STJ fixou parâmetros para isso. O STJ ele traz 3 requisitos para que seja feito a penhora de faturamento da empresa. O primeiro requisito é que não existam outros bens, no artigo 835, passíveis de penhora, ou que, caso existam bens, eles são de difícil alienação. O segundo requisito é que a penhora do faturamento não pode comprometer a vitalidade, o funcionamento da empresa executada. E o terceiro requisito é que deve ser nomeado um administrador para administrar essa parcela do faturamento que vai ser penhorada. Então, é possível essa penhora de faturamento, mas deve ser observado os requisitos exigidos pelo STJ para que seja viabilizada a penhora do faturamento. Outro item passível de penhora são as joias e os metais preciosos. Mas o STJ também relativiza essa possibilidade de penhora, dizendo que cabe ao exequente manifestar interesse na penhora desses bens e que o exequente, inclusive, pode recusar a penhora. Por que o STJ disse isso? Porque as joias e metais preciosos são bens de difícil avaliação, que, inclusive, são passíveis de fraude. Então, o exequente ele pode recusar esse bem, já que é um bem que depende de avaliação e que, às vezes, o próprio avaliador, por mais perito que seja, é induzido em erro numa fraude. Por isso, o STJ ele relativiza essa penhora, facultando ao arbítrio do exequente, dizendo que o exequente pode recusar a penhora de joias ou materiais preciosos, metais preciosos que tenham sido oferecidos pelo executado. Em relação à penhora de direitos aquisitivos, seja em contratos de promessa de compra e venda, seja em contratos de alienação fiduciária, é importante lembrar que o terceiro tem que ser intimado dessa penhora. Por quê? Porque ele é parte do contrato. Então, a penhora do direito aquisitivo é possível, mas o terceiro ele deve ser intimado dessa penhora. E, por fim, o nosso código ele deixa claro que se trata de um rol exemplificativo, tanto que ele fala que outros direitos podem ser passíveis de penhora. E, como exemplo, trazemos a questão das criptomoedas, que já é pacífica a possibilidade de penhora desse ativo financeiro. Um
ponto importante é que se o mesmo bem ele tem mais de uma penhora, deve ser avaliada a prioridade dessas penhoras, ou seja, a ordem de efetivação dessas penhoras. E essa ordem será o critério para pagamento da dívida conforme o resultado da alienação desse bem. Se o bem também tiver gravame, ou seja, tiver direitos reais atrelados a esse bem, como hipoteca, anticrese, penhor, primeiro vai se pagar o credor hipotecário para depois se pagar os credores quirografários na ordem das penhoras. Mas, havendo uma garantia real, ela tem prioridade em relação à penhora realizada, porque essa penhora configura a existência de um crédito quirografário, ou seja, um crédito que não tem uma garantia real. Por fim, se o oficial de justiça for na residência do executado e não encontrar bens passíveis de penhora, ainda assim, ele vai relacionar os bens que guarnecem essa residência. Ele não vai realizar a penhora, apenas relacionará os bens, dizendo que são bens que são impenhoráveis, porque são os bens necessários à manutenção da vida daquela família que vive naquela casa. Mas ele tem que relacionar isso por força do próprio Código de Processo Civil. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica sobre a penhora. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta que vamos responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de pílula jurídica, também deixe nos comentários que nós vamos preparar esse conteúdo para você. Eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estudam direito ou que trabalham com direito, que poderão se beneficiar com esse conteúdo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.